Começando pelo Breno. Na minha visão, o Breno mandou bem. O Breno foi um dos melhores na partida, foi muito seguro, foi muito exigido ao longo da partida. Muitas vezes o Ayacucho pressionou, teve finalizações, seja de bola parada, principalmente com esse jogador daqui, ó, o Ardriles, que por sinal é bom jogador, na narração acabaram até pegando no pé dele, mas ele, na minha visão, jogou muito bem, boas finalizações e tal, trouxe muito perigo. E o Breno foi muito seguro, na maioria das vezes, defendendo, na minha visão, o Breno um dos melhores na partida. E eu acho que agora é inquestionável. O Grêmio tem sim um goleiro titular. Pode até ir atrás de outro goleiro, mas se não trouxer outro goleiro, o Breno vai ser titular. Nada mais disso de Paulo Vitor ou Vanderlei. Pelo menos eu espero que esse erro não seja repetido. Então, dando aqui a minha nota para o Breno, minha nota para ele vai ser um 8. Vou dar um 8, 9, vou dar um 9 para ele. Só não vou dar um 10, porque na minha visão dava para defender. Aquele gol não foi falha, longe disso. A maioria dos goleiros não pegaria essa bola. Porém, eu queria que o Grêmio tivesse um goleiro que, tipo assim, os caras vão chegar com uma baita finalização. Ele vai estar lá para fazer um baita milagre. Isso acabou não ocorrendo no gol, mas era uma bola muito difícil, quase que indefensável. E ele ainda compensou, fazendo uma bela defesa e uma falta. O Breno foi um dos melhores na partida e trouxe muita segurança. Indo para o Wanderson, minha nota hoje para o Wanderson vai ser um 4. Eu acho que essa foi uma das piores atuações do Wanderson pelo Grêmio. Óbvio, pela altitude, mas por vários motivos. Na minha visão, ele foi mal. Mal até na marcação, né? Bolas que ele ia deixar sair e batia nele. Parece que ele não estava normal. E ele sentiu demais a atuação. Até por isso eu tinha falado no pré-jogo. Por mim, iria o Felipe. O Wanderson já vem sentindo em alguns jogos e ainda era na altitude, testar alguns jogadores novos, eu usaria o Felipe. Então essa minha nota para o Wanderson vai ser um 4. Um 4 para o Wanderson. Breno, cada dia mais titular e com a bênção do Danley. Exatamente. Indo aqui para o Rodrigues, gostei demais da atuação do Rodrigues e do Juan. Os dois eram assistências para gols. O Juan fez a jogada do Ricardinho na reta final, ele fez a jogada, carregou, tocou para o Léo Chu, chegou na linha de fundo, cruzou, o Ricardinho fez o gol, e o Rodrigues deu aquele passe logo na saída, depois do gol que o Grêmio tomou. Ele que deu o passe para o Ferreirinha, quebrando um monte de linhas, ele vem melhorando nisso, eu já tinha avisado isso no jogo contra o Esportivo, deu bons passes, tanto para o Cortez quanto para o Ferreirinha, tanto no jogo contra o Esportivo, quanto nesse jogo daqui. No caso, contra o Esportivo foi para o Léo Chu e hoje para o Ferreirinha. Ele vem melhorando nessa qualidade, tanto é que hoje deu uma assistência. Então, minha nota para o Rodrigues vai ser um 7. Gostei bastante da atuação do Rodrigues. Indo para o Juan, minha nota vai ser um 9. Eu sou fã do Juan, ele, na minha visão, acertou quase tudo. Recomposição. Para ser justo, vou dar um 8 para cada um, para não exagerar demais e também para não abaixar um pouquinho. Então, um 8 para cada um. Os dois deram assistência, os dois, na minha visão, foram muito bem. E aí, mano? Isso é ruim. Na altitude, os jogadores têm. Na altitude, tem jogadores que sentem demais. Exatamente. E eu testaria o Felipe, até porque já estava garantido, né? O Grêmio não está contratando ninguém que demora, realmente. Tá demorando. Aí o Grêmio fez a promessa. E ainda de jogadores diferenciados. Então, por mais que eu goste, por exemplo, de um Matheus Babi, se o Grêmio contratar o Matheus Babi, a torcida vai continuar esperando esse cara diferenciado. Então, tem que vir alguém diferenciado, pelo menos esse foi o discurso que o Grêmio falou. Indo aqui pro Cortez, não sou fã do Cortez, para mim eu liberaria o Cortez e usaria Guilherme Guedes e Matheus Nunes, se bobear até liberaria o Diogo Barbosa. O Matheus Nunes está no São José, o Guilherme Guedes está machucado. Os dois são diferenciados. Mas hoje eu não tenho o que criticar do Cortez. Gostei demais da atuação do Cortez. Boas jogadas individuais, quando ele chegou na linha de fundo. Não foi um completo desastre, fez um bom cruzamento que ele defendeu. Na reta final do segundo tempo ainda fez um cruzamento meio mal, né, que ele demorou demais, mas isso faz parte. Mas na criação de jogadas, bons passes, tanto na parte defensiva quanto ofensiva, gostei demais da atuação do Cortez. Para mim, é a melhor atuação dele esse ano. Minha nota para o Cortez vai ser um 7. Vou dar um 7 para eles, porque eles também não ficou na frente de Rodrigues e Juan. Então, Rodrigues e Juan, 8. Wanderson, 4. Breno, 9. Cortez, 7. Indo aqui para o Lucas Araújo, minha nota para ele vai ser um 5. Eu acredito que ele ficou na média. Não fez nada demais, mas mandou bem no primeiro tempo. No segundo tempo acabou sentindo um pouquinho mais
E eu acredito que aconteceu o que eu não queria que acontecesse, né? Eu falei que eu não queria que jogasse Lucas Araújo e Darlan, porque na minha visão os dois são primeiros volantes. E você pode ver, depois que entrou, por exemplo, o Fernando Henrique no lugar do Lucas Araújo, teve mais dinâmica. Não porque o Lucas Araújo é pior, não porque o Fernando Henrique é melhor, mas sim por causa da característica. O Fernando Henrique pode se deslocar mais no campo, ficou até mais recuado, isso me surpreendeu um pouco. Mas Lucas Araújo e Darlan para mim não bate. Para mim tinha que ser um primeiro volante e um segundo. Ou seja, a dupla que eu usaria seria Lucas Araújo ou Darlan, e aí como segundo volante Fernando Henrique ou Jonathan Varela ou até mesmo o Bitelo, que também quebra um galho como ponta. Mas não os dois juntos. Eu acredito que isso prejudicou um pouquinho o Grêmio. Pessoal falando que Rafael Carioca tá caro e o Diogo Barbosa que foi 20 milhões. 30 milhões pelo Rafael Carioca está bom. É caro, mas sabemos que é um jogador de qualidade e vai corresponder. Eu vou nessa mesma lógica também. 20 milhões para o Diogo Barbosa foi muito caro. 30 milhões nessa comparação com o Diogo Barbosa é baratinho, tendo em vista que você pagou 20 milhões num reserva do Palmeiras, 30 milhões seria até que barato por um titular do Tigres, que foi um dos destaques do Mundial. Porém, eu não vejo a necessidade de contratar um meio-campista. Eu vejo muita gente criticando os meio-campistas do Grêmio, mas para mim passa muito pela utilização dos treinadores. Hoje foi o Alexandre Mendes e eu não gostei nem um pouco, porque, por exemplo, entrou Léo Pereira e Jonathan Varela faltando 2, 3 minutos para acabar o jogo. Era para ter entrado com o quê? 35 do segundo tempo já era para ter feito as 5 substituições, para dar ritmo para todo mundo. Ele acaba não dando ritmo, ou seja, o Varela poderia ser essa peça, teve oportunidade por 2, 3 minutos. Léo Pereira, que podia ser a peça no lugar do Alisson, 2, 3 minutos. O Léo Chu entrou na beirada pela direita, todo mal escalado. O Pedro Lucas entrou recuado. O Fernando Henrique entrou no lugar do Lucas Araújo também, jogou de forma defensiva, junto com o Darlan. Então eles foram se queimando, na minha visão, foi até mal escalado. Mas nessa comparação do Diogo Barbosa com o Rafael Carioca, chega a ser barato mesmo. Então, minha nota para o Lucas Araújo vai ser esse 5. Minha nota para o Fernando Henrique vai ser um 5 também. Ficou na média. Também fez uma boa finalização e tem que finalizar mesmo. Eles têm que procurar o destaque deles. Para o Darlan, vou dar um 5 também. Fez até que bons lançamentos, mas nada acima da média. Fez no normal, básico. Na minha visão, nesse jogo não era para estar nem o Ferreira, nem o Tassiano, nem o Darlan, nem o Cortez. Por motivos diferentes. Na minha visão, no lugar do Cortez tinha que estar o Matheus Nunes, mas ele foi emprestado para o São José. Então, na teoria, o Cortez é a única opção. Para mim, o Darlan tinha que estar com a equipe principal. E para mim, o Darlan não tem que estar com essa geração. Para mim, o Darlan já tinha que estar lá com o Matheus Henrique, Jean-Pierre, esses meio-campistas, podendo até ser titular como primeiro volante depois Matheus Henrique. E o Tassiano provou que não devia estar aqui, porque ele não tem nem qualidade para estar junto com o sub-20 do Grêmio, por exemplo. Tassiano mal demais, por exemplo, naquele lance que estava impedido, mostrou o quão ruim o Tassiano é, né? Cara a cara, o Ricardinho do lado dele, ele quis finalizar e finalizou em cima do goleiro. Isso fala muita coisa. E o Ferreira, para mim, já é o craque do Grêmio. É a peça diferencial do Grêmio. Eu acredito que não era necessária a utilização do Ferreira por causa disso. Eu teria levado Léo Fúrio e Guilherme Azevedo, um de cada lado, podendo ter o Léo Pereira também. Mas eu não teria levado Ferreira, Tassiano, Darlan e Cortez. Porém, entendo a utilização de cada um deles. Grêmio precisa de outro goleiro para a reserva do Breno. Paulo Vitor e Vanderlei de reserva, muito ruins. Para mim, o Júlio César não podia sair. Para mim, podia liberar. Para mim, a solução também está aqui no banco. Ó. Adriel, baita goleiro de seleção brasileira, goleiro que se destacou no Brasileiro Sub-20, é um baita goleiro mesmo. E era o goleiro na Copa de São Paulo, que, por exemplo, pegou vários pênaltis para o Grêmio chegar na final contra o Inter. Na minha visão, o Adriel é diferencial. Vejo até mais futebol, eu acho o Adriel um pouquinho melhor que o Breno, mas como o Breno já tá com esse ritmo, dá uma sequência pro Breno. Porém, o Adriel também eu acho um baita goleiro. Para mim, a gente não precisa contratar. É só olhar para o Santos, o caso do Santos, por exemplo. Foi contratando vários goleiros, quando parou para pensar, de repente parou de contratar, tinha João Paulo e Dion. Pronto, sua solução no gol estava na base. Titular e reserva. Eu acredito que pode ser a mesma coisa no Grêmio. Breno e Adriel. Para mim, dois ótimos goleiros, não precisa contratar. E ainda liberaram Vinícius Machado. Júlio César poderia ser aproveitado melhor. Ele provou que é melhor que o Paulo Vitor e o Vanderlei, o que pelo menos seria a melhor opção na reta final do Grêmio, né? Então, eu teria utilizado sim o Júlio César, por exemplo, numa final de Copa do Brasil,
ou até mesmo no Brasileirão, tendo visto que Vanderlei e Paulo Vitor não trazem quase nada de segurança, né? Que é o oposto do Breno, que trouxe muita segurança. Felipe Mediolar é bom goleiro também, mas o Grêmio vai liberar. Exatamente, ele foi emprestado para o Dallas, tem a opção de compra e possivelmente vai ser exercida. O gol do Ferreira foi bonito demais, e ele precisa desses gols para ser matador como o Diego Souza. Exatamente. E é uma jogada que o ponto esquerda precisa, né? Pegar a bola, cortar para o meio e finalizar. Um baita gol, ele até tentou isso, porém foi bem executada e acabou terminando em gol só essa ocasião. Gostei demais da partida dele. Então, continuando aqui as notas. Para o Darlan, como eu falei, esse 5 na média também. Para o Jonathan Varela, 5 também na média. Esses meio-campistas todos, na minha visão, 5. Nenhum deles se destacaram. Na minha visão, fizeram o básico. E aí o Tassiano sim fez o diferencial. Fez o diferencial de conseguir errar tudo. Velho, o Tassiano prova que ele não consegue ser peça útil nem no sub-20 do Grêmio. E aí ele ainda continua sendo, por exemplo, escalado para uma final de Copa do Brasil. O Grêmio fala que vai mudar o planejamento, mas, por exemplo, o Bitelo, que já está batendo 21 anos, a gente viu na live de ontem, ficou no banco para um Tassiano jogar. É aquela coisa, fala uma coisa, não executa. Até pode ter feito em alguns momentos, com a escalação de vários jogadores daqui. Mas eles mantêm o mesmo erro. O Tassiano não era nem para estar aqui, não era nem para estar no Grêmio. Busca ele negociar ele. O Cuiabá está contratando todo mundo. Tenta negociar o Tassiano com o Cuiabá. É a melhor solução para o Tassiano, que vai parar de ser odiado, talvez. Se bobear, a torcida do Cuiabá também vai odiar ele. Mas ele não agrega nada, velho. A gente viu o gol que ele perdeu. Foi uma coisa bizarra. Na cara do gol, desde o meio de campo, foi parecido com o Ribamar. As atuações do Ribamar no Vasco. Foi idêntico o gol que ele perdeu. Velho, é bizarro ter um jogador como o Tassiano no elenco do Grêmio. E aí entrou o Pedro Lucas, também não fez muita coisa. Eu achei que ele ficou muito recuado. Só para completar minha nota para o Tassiano é 0. Ele não agregou em nada. Deu até que um bom passe, mas depois acabou não terminando em nada. No primeiro tempo, um lançamento para o Ferlinha, que deu um passe de letra, acabou não dando em nada, né? Mas 0, velho. Fora isso, o Tassiano não agregou em nada. Muito pelo contrário, prejudicou a equipe. Pro Pedro Lucas, eu vou dar um 5 também. Ficou na média, não fez o diferencial, que é o que a gente sabe que ele pode fazer. E na minha visão, entrou muito recuado. Tinha que ter ido mais para frente. Pro Ferreira, eu vou dar um 8. Na minha visão, algumas tomadas de decisões erradas, de finalizações. Mas esse negócio de criticar ele porque ele tentou o drible, eu acho besteira. Se ele vê a oportunidade em qualquer momento, tá 1 contra 1, ele tem que ir para cima em todas, independente se está no meio de campo. Agora, se está com 1 contra 1 e ainda tem um cara na cobertura, aí sim vem a tal da tomada de decisão. Ele optar por vir pelo meio, sair da marcação, dar o passe para o meio para recomeçar a jogada ou virar o lado da jogada. Porém, eu não concordo com muitas críticas que fazem em cima dele. Inclusive, no momento que mais criticaram ele, eu fui um dos que mais defendeu ele, falando, é questão de tomar de decisão, não é individualismo, é a característica dele. Então, para ele, vou dar esse 8. Timaço do Ayacucho. A gente não tem culpa, né? A gente fez a nossa parte. Carille melhor que Renato Gaúcho. Cada um com a sua retranca, né? Aí o Guilherme Azevedo, vou dar um 6, para mim muito mediano também, não fez muita coisa, mas a gente sabe do futebol dele. Velho, faltou mais, né? Faltou mais esse jogada de pegar a bola, cortar pro meio, finalizar. A gente sabe do futebol dele. Então, esse 6. Pro Léo Chu, eu vou dar um 5, deu passe pro Juan, né? Que terminou com a assistência do Juan pro Ricardinho. Vou dar um 5 na média, mas também por causa do Gabeira, né? O Alexandre Mendes escalou ele como ponta direita, ele é ponta esquerda. E como o Ferreira tinha ido pro meio depois da entrada do Léo Pereira, investia. O Léo Pereira é ponta direita, está sendo testado como ponta esquerda. Era só ter invertido que estava todo mundo certo. Não, deixou os dois na posição errada. Então, esse 5. Pro Ricardinho, eu vou dar um 6. Ele fez o gol, é verdade, mas errou quase tudo no jogo. E é que nem eu já tinha falado no pré-jogo. Ele é um cara que tem um posicionamento muito bom. Porém, ele não é nenhum cara assim fenomenal em qualidade. Ele erra muitas coisas, velho. Porém, ele é um cara que sabe se posicionar. Se ele souber se posicionar e melhorar nesse quesito de quando ele volta, né? Ele volta bastante para ajudar na criação de jogadas, mas acaba errando muito. Então, tem que melhorar isso daí. E pro Léo Pereira, 5. Não deu muito tempo de fazer nada, não. Nada demais, né? E é isso, né? Deu pra gente passar por bastante coisa. O Flamengo mandou um abraço. Tá bom. Bacana. Vocês estão na Libertadores, só pra ter certeza? Ah, não, né?
Foi mal.